A gravata dele estava no chão. A camisa, meio aberta. E eu estava sentada na mesa do escritório dele, com as pernas abertas. Você tem certeza disso? Ele perguntou, com os olhos escuros fixos nos meus. Eu sabia que era loucura. Sabia que estava cruzando uma linha perigosa. Mas naquele momento, eu não me importava. Eu tenho, sussurrei. Você ganhou meu caso. Agora eu quero pagar do meu jeito. Ele deu aquele sorriso de canto. Aquele sorriso que dizia que ele sabia exatamente o poder que tinha sobre mim. Então fecha a porta com chave. Porque o que eu vou fazer com você, ninguém pode interromper. E foi assim que eu paguei os honorários do meu advogado. Não com dinheiro, mas com algo muito mais íntimo. E eu não me arrependo de nada. Se você está ouvindo isso, é porque você já sentiu aquela tensão, aquela atração proibida por alguém que deveria ser só profissional, né? Aquele homem de terno impecável, voz grave, autoridade natural. O tipo de homem que te faz querer obedecer tudo o que ele pedir. Eu senti. E não resisti. Fica até o final dessa história, porque o que aconteceu naquela mesa de escritório foi só o começo. E nos comentários, me conta, você já se envolveu com alguém do trabalho? Com seu chefe? Seu cliente? Confessa aqui. Se inscreva agora e ative o sininho. Toda semana eu trago confissões que vão mexer com você. Agora, deixa eu te contar como tudo começou. Meu nome é Camila. Tenho 32 anos. E há um ano atrás, eu estava passando pelo pior momento da minha vida. Meu ex-marido estava me processando. Queria ficar com a casa, com metade da empresa que eu construí, com tudo. E o advogado dele era um tubarão. Agressivo, implacável. Eu estava desesperada. Consultei 3 advogados. Todos me disseram a mesma coisa: vai ser difícil. Ele tem um caso forte. Você pode perder muito. Eu não podia perder. Não podia deixar aquele homem que me traiu, que me humilhou, levar tudo que era meu. Foi quando uma amiga me indicou o Dr. Eduardo Almeida. Ele é caro, mas é o melhor. Se alguém pode te salvar, é ele. Marquei uma consulta. Cheguei no escritório dele num prédio comercial chique no centro da cidade. Sala imponente, vista para a cidade, tudo em tons de cinza e preto. Elegante. Sério. Intimidador. E então, ele entrou. Dr. Eduardo Almeida tinha uns 42 anos. Alto, ombros largos sob o terno azul marinho impecável. Cabelo preto com alguns fios grisalhos nas têmporas. Mandíbula marcada, barba por fazer que dava um ar másculo. E aqueles olhos, cinza escuros, penetrantes, que pareciam ler cada pensamento seu. Boa tarde, senhora Camila. Prazer, Eduardo. A voz grave, aveludada, me fez engolir seco. Apertei a mão dele. Firme. Quente. Masculina. E senti uma descarga elétrica subir pelo meu braço. Prazer, minha voz saiu fraca. Ele sorriu. Só um pouco. Como se tivesse percebido o efeito que causou. Senta, por favor. Me conta tudo. Sentei na cadeira de frente para a mesa dele. Ele se sentou do outro lado, cruzou as mãos e me deu atenção total. Comecei a contar. O casamento. A traição.
O processo. As ameaças do meu ex. E ele só me olhava. Aqueles olhos cinzentos fixos em mim. Não olhava pro computador. Não mexia no celular. Só me olhava. Em determinado momento, eu comecei a chorar. A frustração, o medo, tudo veio à tona. Desculpa, eu não aguento mais isso. Eduardo se levantou. Contornou a mesa. Pegou um lenço de papel e me entregou. Mas não voltou pro lugar dele. Ficou ali. De pé. Perto de mim. Camila, olha pra mim. Levantei os olhos. Ele estava tão perto que eu via as linhas de expressão ao redor dos olhos dele. Eu vou ganhar esse caso. Você vai sair dessa com tudo que é seu. Mas eu preciso que você confie em mim. Completamente. Eu confio. Bom, ele segurou meu queixo com delicadeza, erguendo meu rosto. Porque quando eu assumo um caso, eu não perco. Nunca. A mão dele ficou ali. No meu rosto. Por um segundo a mais do que o necessário. E eu senti. Senti o calor. A eletricidade. A tensão. Ele também sentiu. Vi nos olhos dele. Mas ele se afastou. Voltou pro lado dele da mesa. Vamos começar. Eu preciso de todos os documentos do casamento, da empresa, das contas conjuntas. E por uma hora, fomos profissionais. Mas aquela tensão, ela nunca foi embora. Nos 3 meses seguintes, eu ia ao escritório dele 2 vezes por semana. E a cada reunião, a tensão aumentava. A forma como ele me olhava quando explicava algo. Como se inclinava perto de mim para me mostrar documentos no laptop. O perfume caro que ele usava. A voz grave dizendo meu nome. Camila, presta atenção nisso. Camila, confia em mim. Camila, você tá linda hoje. Sim. Ele disse isso. Numa terça-feira chuvosa, quando cheguei encharcada porque esqueci o guarda-chuva. Você tá linda hoje. Até molhada. E sorriu daquele jeito. Aquele sorriso de canto que me desarmava completamente. Eu comecei a me arrumar mais para ir nas reuniões. Escolhia o vestido com mais cuidado. Passava o perfume no pulso, no pescoço, entre os seios. Usava aquela calcinha de renda que me fazia sentir poderosa. E ele percebia. Os olhos dele desciam pro meu decote quando eu me inclinava. Ficavam nas minhas pernas quando eu cruzava. Na minha boca quando eu mordia o lábio nervosa. Uma vez, ele me chamou para uma reunião às 19 horas. Escritório vazio. Só eu e ele. Quando cheguei, ele estava sem o paletó. Mangas da camisa arregaçadas, revelando antebraços fortes, masculinos. Gravata levemente afrouxada. Desculpa o horário. Eu precisava revisar uns pontos com você antes da audiência de amanhã. Sem problema. Sentamos lado a lado no sofá do escritório. Ele abriu o laptop no colo. Mas eu mal prestava atenção. Só conseguia sentir o calor do corpo dele ao meu lado. O cheiro dele. A proximidade. Camila. Você tá me ouvindo? Ah, sim, desculpa. Ele virou o rosto para mim. Tão perto. Tão perto que eu senti a respiração dele. Você tá nervosa? Um pouco.
por causa da audiência ou por causa de mim? Eu não respondi. Não precisava. Meus olhos responderam por mim. Ele fechou o laptop devagar. Colocou na mesa de centro. E ficou me olhando. Isso é perigoso, Camila. Eu sei. Eu sou seu advogado. Tem regras. Ética. Eu sei. Mas eu penso em você. Todo dia. Toda noite. Meu coração explodiu no peito. Eu também penso em você. Ele ergueu a mão. Tocou meu rosto. O polegar deslizando pelo meu lábio inferior. Quando esse caso acabar, quando eu não for mais seu advogado. O quê? Eu vou te ter. Do jeito que eu quero. Onde eu quero. E você vai deixar. Não era pergunta. Era afirmação. E meu corpo inteiro reagiu. Mas ele se afastou. Pegou o laptop de volta. Agora vamos voltar ao trabalho. Amanhã é um dia importante. A audiência foi tensa. Meu ex e o advogado dele jogaram pesado. Mentiras, acusações, tentativas de me desestabilizar. Mas Eduardo foi implacável. Ele desmontou cada argumento. Apresentou provas, documentos, testemunhas. Foi preciso, calculado, brilhante. E quando o juiz deu a sentença, ganho de causa para ré. Todos os bens permanecem com a senhora Camila. O ex-cônjuge não tem direito a nenhuma compensação. Eu ganhei. Ganhei tudo. Saímos do tribunal. Eduardo me acompanhou até o estacionamento. Você foi incrível, eu disse, ainda processando. Eu te disse que ia ganhar. Como eu faço para te agradecer? Ele parou. Me olhou com aqueles olhos cinzentos penetrantes. Volta pro meu escritório. Às 18 horas. Sozinha. Por quê? Porque agora eu não sou mais seu advogado. E eu tenho uma promessa para cumprir. Voltei às 18 horas. O escritório estava vazio. Só a secretária dele, que estava saindo. Doutor Eduardo tá esperando você. Pode entrar. Bati na porta. Entra. Abri. Ele estava de pé, perto da janela, olhando a cidade lá embaixo. Sem paletó. Mangas arregaçadas. Um copo de uísque na mão. Fecha a porta. E tranca. Obedeci. Meu coração batendo tão forte que eu achei que ele ia ouvir. Ele se virou. Me olhou de cima a baixo. Devagar. Como se estivesse me despindo com os olhos. Vem aqui. Caminhei até ele. Passos trêmulos. Quando cheguei perto, ele colocou o copo na mesa. Segurou meu rosto com as duas mãos. Eu quero você. Desde o primeiro dia que você entrou aqui, chorando, pedindo ajuda. Eu quis te proteger. Te consolar. Te ter. Eduardo. Diz pra mim que você também quer. Eu quero tanto. Então me beija. E eu beijei. Beijei com toda a tensão acumulada de 3 meses. Com toda a vontade reprimida. Com todo o desejo que eu fingia não sentir nas reuniões. E ele respondeu com a mesma intensidade. As mãos dele desceram. Agarraram minha cintura.
Me puxaram para mais perto. Colaram meu corpo no dele. E eu senti. Senti o quanto ele me queria. Você não imagina quantas vezes eu imaginei isso, ele sussurrou entre beijos. Quantas vezes eu olhei para você naquele vestido e quis arrancar. Então arranca. Os olhos dele escureceram. Você tem certeza? Porque se eu começar, eu não vou parar. Eu não quero que você pare. Eduardo me virou. Me pressionou contra a mesa dele. As mãos dele subiram pelas minhas costas. Abriram o zíper do vestido. Devagar. Torturantemente devagar. O vestido caiu no chão. Linda, você é tão linda. Ele me virou de frente. Me sentou na mesa. Ficou entre minhas pernas. Me beijou de novo. Mais devagar dessa vez. Saboreando. A língua explorando minha boca enquanto as mãos exploravam meu corpo. Desceu pelos meus ombros. Pelos meus braços. Pela minha barriga. Eu sonhei com isso, com te ter assim, na minha mesa. Ele abriu meu sutiã. Jogou no chão. Abaixou a cabeça e colocou meu seio na boca. Eu joguei a cabeça para trás. Gemi. Não consegui segurar. Isso, geme pra mim, quero ouvir cada som que você faz. A boca dele desceu. Pelo meu pescoço. Pelos meus seios. Pela minha barriga. Ele se ajoelhou na minha frente. Você tá pronta pra mim? Acenei, incapaz de falar. Ele sorriu. Aquele sorriso perigoso. E então, começou. Eu não vou descrever cada detalhe. Mas vou te dizer isso. Eduardo me conhecia. Conhecia meu corpo como se tivesse estudado. Como se tivesse decorado cada ponto sensível. Cada lugar que me fazia reagir. Ele sabia quando acelerar. Quando ir devagar. Quando usar as mãos. Quando usar a boca. Quando usar palavras. Você é minha agora, só minha. E eu era. Naquele momento, eu era completamente dele. Quando finalmente aconteceu, quando ele finalmente me teve. Foi intenso. Foi arrebatador. Foi tudo o que eu tinha imaginado e mais. Cada movimento dele era preciso. Controlado. Mas ao mesmo tempo apaixonado. Intenso. Olha pra mim, quero ver seus olhos. E eu olhei. Vi o desejo. A paixão. Algo mais profundo que eu não esperava. Quando chegou ao fim, quando os dois chegamos ao fim ao mesmo tempo. Foi como se o mundo parasse. Ficamos ali. Colados. Suados. Tentando recuperar o fôlego. Ele me ajudou a descer da mesa. Me abraçou. Me beijou na testa. Como você tá? Ainda processando. Ele riu. Aquele riso baixo, gostoso. E quanto aos meus honorários? Acho que você acabou de receber. Melhor pagamento que eu já recebi. Nos vestimos em silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Era íntimo. Quando terminei de me arrumar, ele me puxou de volta. Camila, isso não foi só sexo pra mim. Não? Não. Eu realmente gosto de você. Quero te ver de novo. Não como cliente. Como algo mais.
Você quer me namorar? Eu quero te conhecer melhor. Te levar para jantar. Te fazer rir. E sim, te ter na minha cama toda noite. Sorri. Acho que posso aceitar isso. Hoje, 6 meses depois, eu e Eduardo estamos juntos. Oficialmente. Publicamente. Ele me apresentou para os amigos, para a família. Eu apresentei ele para os meus. Sim, as pessoas acharam estranho no começo. Você tá namorando seu ex-advogado? Mas quando viram como ele me trata, como me olha, como cuida de mim, entenderam. E a química? Só melhorou. Aquela tensão do escritório virou intimidade. Aquele desejo reprimido virou paixão diária. Ele ainda me surpreende. Ainda me provoca. Ainda me faz sentir desejada toda vez que me toca. E sabe o que é engraçado? Às vezes, quando estamos jantando fora, ele sussurra no meu ouvido: lembra daquela noite na minha mesa? E eu fico vermelha. Toda vez. Como eu vou esquecer? Quer repetir quando chegarmos em casa? E a gente repete. Sempre repete. Então é isso. Essa é a história de como eu paguei meu advogado. Não com dinheiro, mas com algo muito mais valioso. E não, eu não tô dizendo que você deve transar com seu advogado, seu médico, ou qualquer profissional. Mas às vezes a vida te surpreende. Às vezes a pessoa certa aparece no momento mais inesperado, no lugar mais improvável. E quando aparece, você sente. Você sabe. Aquela tensão que corta o ar. Aquele olhar que diz tudo sem dizer nada. Aquele desejo que você não consegue ignorar. Eduardo apareceu para me salvar do meu ex. Mas acabou salvando muito mais que isso. Ele me salvou de uma vida sem paixão. Sem desejo. Sem ser verdadeiramente vista e desejada. E eu sou grata. Todo dia. Me conta nos comentários, você já sentiu aquela tensão proibida com alguém? Aquela atração que você sabia que não devia sentir, mas sentiu mesmo assim? E o que você fez? Resistiu ou cedeu? Eu quero todos os detalhes. Se você gostou dessa confissão, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com aquela amiga que também tem um crush no advogado dela. Até a próxima confissão, com carinho e gratidão. Histórias de amor e desejos. E lembra, às vezes o melhor pagamento não é em dinheiro,